Alguém já te ofendeu tanto que você já chegou a pensar que essa pessoa nem merece mais perdão? Ou você acha que essa pessoa já fez tantas coisas erradas que nem tem mais jeito pra ela? Será que você mesmo já não se acha uma pessoa que em alguma área da vida já foi longe demais e nem tem mais chance pra você? Eu sei que provavelmente você sabe que sempre haverá uma chance, até porque todo mundo fala isso, né? Mas hoje eu vou te mostrar até que ponto isso é verdade. Antes de continuar, gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Em breve vamos chegar aos 500 inscritos. Além disso, não deixe de curtir o vídeo e no final compartilhar da melhor maneira possível para os seus amigos. Bom, a nossa pérola de hoje vai falar da história de um cara bem complicado, o rei Manassés. Um rei que fez coisas piores do que as nações que Deus tinha mandado destruir faziam naquela época. Ele reedificou os altares pagãos que o pai havia destruído, inclusive dentro do próprio templo, queimou seus filhos como oferta a deuses pagãos, praticava bruxaria, consultava necromante, e além disso ele matou tanta gente inocente que a Bíblia ainda usa a expressão de que ele encheu Jerusalém de uma ponta a outra desse sangue inocente. E tudo isso você pode conferir depois no relato bíblico. Então, depois de quase 55 anos, grave esse número, fazendo tanta perversidade, houve uma invasão do rei da Síria, que resultou na prisão do rei Manassés. Só que aí, ao ser levado para a Babilônia, que era parte do Império Assírio, sabe o que acontece com o rei Manassés? Melhor você ver por você mesmo no segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versos 12 e 13. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Alguns podem chamar isso de graça barata, eu prefiro chamar de misericórdia divina. Um rei que depois de fazer tanta coisa errada, simplesmente pede desculpa, Deus o perdoa e faz ele voltar para o reino dele? Como assim? Bom, o termo traduzido por humilhou-se é vaikanā, derivado do verbo kaná, que geralmente se refere a essa ação de arrependimento sincero por parte do pecador a Deus. Quando não se refere a isso, o termo pode se referir ao ato de subjugar ou dominar por efeito de guerra. Só que com o sentido de humilhar-se, tem outras duas situações onde se repete esse termo para definir a ação que aparentemente interfere no juízo divino. Uma vez é no caso de Josias, um bom rei, que ficou tão chocado ao ouvir as palavras da lei e perceber que o povo estava fazendo tudo errado, pelo menos antes dele chegar, que ele rasga as próprias vestes, se humilha perante Deus, o que resulta no adiamento do juízo divino. A outra vez é quando Acabe, um péssimo rei, usado por Jezabel, acaba de mandar matar o inocente Nabote por causa de uma vinha que ele queria. Aí surge Elias dizendo que ele pagaria pelo sangue de Nabote. Depois de ouvir as terríveis palavras de Elias, Acabe rasga as vestes, como fez Josias, se humilha perante Deus vestindo pano de saco, e Deus assim, ao ver a atitude de Acabe, também adia o seu juízo. Podemos ver que tanto com reis maus como Manassés e Acabe, como com reis bons como Josias, eles puderam alcançar o perdão de Deus se humilhando. E o que significa isso? Se humilhar perante Deus é como se colocar totalmente sob seu domínio, como sugere o outro significado do verbo. Ou seja, se desfazer de seus propósitos pessoais, arrepender-se de maneira realmente sincera, como esses reis, e colocarem-se totalmente sob a vontade de Deus. Não podemos duvidar da sinceridade do arrependimento de nenhum desses homens, pois significaria admitir que Deus seria enganado por eles, o que não é possível. O arrependimento de Manassés o levou a chegar a iniciar uma reforma considerável em Jerusalém quando ele voltou. Porém, apesar de seu pai ter reinado, lembra quantos anos? 55 anos. Amon reinou apenas 2, sendo assassinado pelos seus próprios servos. É uma pena que Amon não aprendeu com os erros e com o arrependimento do seu pai, agindo como seu pai agiu, mas sem se arrepender como seu pai se arrependeu. Mas por que Deus não deu mais tempo a Amon? Por que deu 55 anos de tempo para Manassés se arrepender e apenas 2 anos para Amon? Seria uma injustiça? Não, é que Deus conhecia o coração de cada um deles. Ele sabia que apesar de Manassés demorar 55 anos para se arrepender, mesmo que ele desse 100 anos para Amon, ele nunca se arrependeria. Mas voltando para Manassés, Deus permitiu que ele vivesse 55 anos fazendo diversas atrocidades porque sabia que no final ele se arrependeria. Mas e todas as pessoas que ele matou? E as crianças queimadas? Digamos que Manassés tenha matado 1000 pessoas inocentes. Valeria a pena Deus permitir que essas 1000 pessoas sofressem, fossem mortas, só para salvar
um cara. Não seria melhor matar Manassés e apenas salvar essas 1000 pessoas? O sacrifício de um em salvação dos outros? Tive a oportunidade recentemente de ter um contato com um experimento filosófico muito interessante, intitulado O Dilema do Bonde. O experimento consiste em uma situação hipotética. Imagine que você está no controle de um bonde em movimento sem freios. Nessa situação você tem apenas 2 alternativas. Continue em linha reta e atropela fatalmente 5 trabalhadores que estão nos trilhos, ou muda de trilho em direção a um único trabalhador. Supondo que você não conhece nenhum deles, o que você faria? A maioria que acha a situação mais simples decide por atropelar o único trabalhador para salvar os outros 5. Mas e se você conhecesse esse único trabalhador do outro lado? Já fica mais complicado, né? Mas quer ver isso ficar mais complicado? Imagine que você é um cirurgião e tem 5 pacientes morrendo, e a única maneira de salvá-los é matar um cidadão plenamente saudável para usar seus órgãos para salvar os outros 5. E aí, o que você faria? Já é uma situação tão tensa que você nem precisa supor que você conhece o cidadão saudável, não é mesmo? No caso de Manassés, melhor seria se Deus tivesse matado ele e salvado os outros 1000 inocentes que ele matou? Sabe qual é a falha desse dilema? É que ele admite a morte como ponto final. Com Deus, não é assim. Deus conhecia a vida de Manassés, como também a vida de cada uma das pessoas inocentes que ele matou. Mas para Deus, impedir que Manassés vivesse mais tempo, não permitindo que ele se arrependesse, significaria morrer perdido, mas ter seus 1000 filhos inocentes vivendo mais na terra e posteriormente no céu. Mas permitir que Manassés vivesse mais tempo, matar seus 1000 inocentes e ao final se arrependesse, significa que em vez de ter 1000 pessoas salvas no céu no futuro, Deus teria 1001 pessoas. Cada vida é extremamente valiosa para Deus. Por fim, gosto do que meu pai fala quando ele prega sobre a história desse homem. Eu agradeço por ter histórias como a de Manassés na Bíblia, como a de Davi, um assassino e adúltero, como a de Sansão, um mulherengo e desrespeitoso com as coisas de Deus. E não existam só histórias como a de Enoque, um cara sem nenhum erro registrado na Bíblia. Agradeço porque se todos esses homens, que cometeram diversos erros piores do que os erros que a maioria comete, puderam ser salvos e perdoados pela graça de Deus, ainda há chance para mim. Não importa o quão longe você ou seu amigo tenha ido, o braço de Jesus sempre será longo o suficiente para te alcançar no mais profundo buraco do pecado que você tenha se metido. E se quiser saber mais sobre os benefícios de conceder o perdão para as outras pessoas, lembre-se de conferir esse vídeo. Mas antes de sair, não se esqueça de curtir ou se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo para seu amigo e lembrá-lo de que, quando ele achar que ele mesmo ou outra pessoa tenha ido longe demais, se houve chance para Manassés, pode haver chance para qualquer outra pessoa. E eu te espero no próximo vídeo aqui, onde a Bíblia é levada a sério.